Olá, meu nome é Maria Eduarda, eu sou da turma 1C de LOP, Lógica de Programação, e hoje estarei explicando o meu código da prova da unidade 1, no qual o desafio proposto foi calcular o imposto de renda simplificado. Eu vou explicar um pouco da minha interpretação do desafio e depois eu irei mostrar meu código. Primeiramente, a pessoa recebe o salário bruto e esse salário bruto ele passa pelo desconto do INSS, que esse desconto ele é dado por essas faixas aqui e de acordo com o salário bruto da pessoa, esse imposto, esse INSS no caso, ele é descontado, o salário. Aí no caso, se a pessoa tem um salário até 1.100, 7% do salário dela vai ser descontado pelo INSS e assim por diante nessas outras faixas. E aí o próximo passo do cálculo do imposto de renda simplificado, no caso, é o cálculo do imposto de renda, que aí no caso é outro sistema do cálculo. Primeiramente, a gente já fez o cálculo do INSS, né? E aí esse salário após o desconto do INSS ele é chamado de salário base. E é desse salário base que a gente vai tirar o desconto do imposto de renda. E o cálculo, ele é um pouco diferente do cálculo do desconto do INSS. Como eu falei, no desconto do INSS, a gente só pega a faixa em que o salário da pessoa está e desconta essa porcentagem do salário dela. Nesse daqui é diferente, porque em cada uma das faixas vai ter um desconto a ser tirado do salário da pessoa. Aí, no caso, quem tem o salário até 1.903 fica isento do imposto de renda, ou seja, só vai pagar o INSS e aí vai direto para o salário líquido da pessoa, que no caso o salário líquido da pessoa é o salário final após todos os descontos. Como a pessoa tem um salário abaixo de 1.903, o salário dela só vem com o desconto do INSS, não é colocado o desconto do imposto de renda. Aí agora passando para a nossa faixa 2, que é de 1.903 até 2.826, que é aplicado 7%. Desse valor aqui, quem tem um salário acima dessa faixa também vai pagar o desconto dessa faixa. E como isso funciona? Funciona assim, a gente pega o valor limite do limite superior da faixa, que é o 2.800, e diminui do limite inferior da faixa, que é 1.903. E aí, desse valor, a gente desconta os 7% do salário da pessoa. Agora, no caso, se o salário da pessoa tiver na faixa, nessa mesma faixa 2, a gente não utiliza o limite superior no cálculo. A gente vai utilizar o salário da pessoa. Caso o salário da pessoa for 2.500, por exemplo, aí a gente iria fazer 2.500 menos 1.903, porque como eu falei, esse 1.903 vai estar isento do salário da pessoa. Aí faz 2.500 menos 903 e aplica a porcentagem nessa subtração. E aí diminui do salário base, que foi o salário após o desconto INSS. E isso funciona para todas as outras faixas, só que muda a porcentagem de cada uma. E nessa última, a gente usa como não temos um limite superior aqui, né, infinito, vai do salário da pessoa. Aí, no caso, a gente pega o salário da pessoa e diminui desse 4.664 mesmo. E é assim que é calculado o imposto de renda simplificado. Aí, aqui, vamos para o código. Eu comecei recebendo o salário bruto do usuário, ou seja, eu declarei algumas variáveis e a primeira variável que eu declarei foi o salário bruto, que o salário bruto é o salário que a pessoa vai digitar, né? E aí, no caso, esse salário é a única entrada do nosso programa. Todos os outros valores serão calculados no código. Aí eu declarei também a variável salário de desconto INSS
como eu falei, que é daqui que vai surgir o salário base para depois ser calculado o imposto de renda. E depois eu declarei também a variável salário líquido. E aí eu declarei essas duas variáveis, igualando elas a zero, porque mais tarde pode ser que dê algum problema no código e eu resolvi inicializar elas mesmo com zero para que não haja nenhum problema. Aí, continuando aqui. Aqui vamos começar a calcular o desconto do INSS. Aí, no caso, a gente começa com as operações lógicas. Usamos o if e else if. Aí aqui eu tô colocando o if, é uma expressão lógica que vai verificar se a expressão aqui dentro ela é correta. Se ela estiver correta, ela vai executar essa parte aqui do código. Se o salário bruto for menor do que 1.100, o salário líquido ele já vai ser igual a alguma coisa, que é essa parte aqui. Porque ele não vai passar pelo desconto do imposto de renda, como eu falei, todos os salários abaixo de 1.900 não entram no cálculo do imposto de renda, só passam pelo desconto do INSS mesmo. Aí no caso aqui, se o salário da pessoa, salário bruto, que foi a entrada do programa, for menor ou igual a 1.100, o salário líquido, que é o salário final, que vai aparecer lá embaixo, ele vai ser igual ao salário bruto menos o salário bruto vezes 0,075, que é os 7,5% do desconto do INSS da primeira faixa. Aí agora vamos para a segunda faixa, que é a do... Deixa eu botar para cá, pronto. Que é a dos salários de 2.200 até 3.300. E aí neles serão aplicados 12%. Aí no caso... Não, a faixa 2 no caso é essa, né? De 1.100 até 2.200. Eu pulei aqui uma faixa, essa daqui é a 3. Aí no caso eu utilizei aqui else if, que é para, no caso, se essa daqui der certo, o programa não vai entrar nessas outras, não vai verificar se é verdade ou não, porque essa daqui já deu certo. Aí eu usei else if, que é se essa daqui não acontecer, ele vai verificar essa. Se o salário bruto for maior do que 1.100 e ao mesmo tempo, esses dois i comercial aqui é para verificar se essas duas expressões aqui estão acontecendo ao mesmo tempo. Se o salário bruto for maior ou igual a 1.100 e salário bruto ao mesmo tempo for menor ou igual a 2.203. O salário desconto, se isso aqui for verdade, o programa vai executar essa parte aqui, que é o salário desconto igual a salário bruto menos salário bruto vezes 0,09, que são exatamente os 9% dessa faixa 2. Indo para a faixa 3, temos a mesma lógica da faixa 2, usando o else if. Se essa daqui não der certo, vai verificar essa. Se essa não der certo, vai verificar essa. Então, se o salário bruto for maior ou igual a 2.203 e ao mesmo tempo for menor ou igual a 3.300, o salário desconto INSS vai ser igual ao salário bruto menos salário bruto vezes 0,12, que é exatamente os 12%. Chegando aqui da nossa faixa 4, tem um cálculo aqui que eu fiz, porque como podemos verificar aqui, tem um limite máximo que a pessoa pode pagar de INSS, e esse limite é 713. Então, qualquer pessoa que, mesmo que tenha o salário mais alto possível, vai pagar 713, porque esse é o limite máximo de pagar no INSS. Aí, no caso, como temos aqui, ó, salário de 3.300 até 6.400 contribuirão com 14%. Só que eu fiz um cálculo mesmo com regra de 3 mesmo, sabe? Aí eu verifiquei que 14%, quando o salário é 5.903, 14% disso dá exatamente 713,9. Então, qualquer salário acima desse valor aqui já vai receber o 713,9 de desconto. Então, por isso, eu coloquei aqui esse, digamos que, limite nessa faixa 4,
de 593, que não aparece aqui. Não aparece aqui, mas como eu fiz o cálculo com regra de 3, né, eu concluí isso, que é esse valor, 5.903, que dá 14%, e resulta em 713 de desconto. Aí, no caso aqui, na faixa 4, os valores do salário bruto são maiores ou iguais a 3.305 e, ao mesmo tempo, menores do que 5.093. Aí vai executar essa parte do código, que a lógica é a mesma das outras faixas, só que aqui a porcentagem muda para 14. Aí por isso usamos 0,14. Aí agora a última faixa, como eu falei, é para as pessoas que têm o salário acima de 5.093. Só que como eu já coloquei todas essas outras coisas explicando cada uma das faixas, eu só coloquei esse else sem nenhum comando, sem nenhuma expressão para verificar no caso, porque qualquer valor que não se enquadrar nesses casos vai ser maior do que 5.093. Então, por isso, ele vai direto ser descontado de 703,09. Que aí, no caso, o salário desconto INSS, que é o salário base, no caso, vai ser igual ao salário bruto, que é o valor de entrada, menos 713, sem fazer nenhuma conta com porcentagem ou algo do tipo. Aí agora, vamos lá. Agora vamos para o desconto do imposto de renda, que aqui eu coloquei como IRRF. Isso. Aí eu criei aqui essa variável para guardar o desconto desse imposto de renda. E aí essa variável ela vai ficar guardando esses valores e no final ela vai subtrair do salário base, que é o salário após o desconto do imposto de renda, certo? Aí novamente eu declarei essa variável e igualei ela a 0, porque essa daqui poderia ser que desse mais problema, porque nessa variável eu tô somando, incrementando os valores das outras faixas, porque como eu falei, esse cálculo do imposto de renda é diferente do cálculo do INSS. Não é apenas, o salário está nessa faixa, então ele apenas vai ser descontado da porcentagem dessa faixa. Não, é diferente. Então vamos lá verificar como aqui que funciona, né? Eu comecei aqui criando esse if, digamos que maior, porque ele abrange aqui boa parte do cálculo do imposto de renda, né? E aí esse if foi para verificar que o salário bruto ele não é menor do que menor ou igual que 1.100, porque aí ele não entra nesse cálculo do INSS, não, do imposto de renda. Aí eu usei essa exclamação de negação, porque ela fala: se o salário bruto não for menor ou igual a 1.100, execute isso daqui. Então eu vou executar tudo isso caso o salário não seja menor ou igual a 1.100. Então vamos lá. Agora vamos verificar se o salário resultante do desconto do INSS, ou seja, o salário base, ele vai ser isento do desconto do imposto de renda. Como eu falei antes, todos os salários abaixo de 1.903, eles não entram nesse cálculo do imposto de renda. Portanto, eles não terão esse desconto. Aí por isso eu coloquei: se o salário desconto INSS, o salário base no caso, for menor ou igual a 1.903, o salário líquido, que é o salário final da pessoa, vai ser igual ao salário desconto INSS, porque não vai passar pelo desconto do imposto de renda. Aí agora eu coloquei esse else para ele executar caso esse if não seja verdadeiro, ou seja, caso o valor do salário da pessoa seja acima de 1.903. Aí agora vamos lá. Aqui a gente vai entrar nas faixas, essas faixas aqui do imposto de renda. Vamos lá. Aqui é a faixa de 1.903 até 2.826, que aplica 7,5%. Aí vamos lá.
Se, expressão lógica de novo, se o salário desconto INSS for menor ou igual a 2.826, o programa vai executar isso daqui. Isso daqui, o que é? É a variável que eu criei, desconto, imposto de renda que eu criei aqui, vai ser igual a esse mais igual eu usei para não ter que repetir esse desconto IRPF, que aí no caso eu coloco esse mais igual porque eu não teria que colocar desconto igual, desconto mais tudo isso daqui, sabe? Aí no caso ficaria como desconto mais igual salário desconto INSS menos 903, porque é caso o salário seja menor do que 2.800, que é o limite superior da nossa faixa. Aí no caso o salário for menor, como eu falei no exemplo no início do vídeo, caso o salário for 2.500, vai colocar 2.500 menos 1.903 vezes 0,075, que é os 7%. Aí no caso o salário desconto ultrapasse o valor da nossa faixa, ou seja, seja maior do que 2.826, esse valor dessa faixa aqui, ele já vai ser colocado inteiro no nosso desconto. Ou seja, porque ele ultrapassou o valor, então eu já vou somar ele na nossa variável de desconto. Aí vai ficar, eu coloquei de novo esse mais igual, né? Else, caso isso daqui não funcione, o valor no desconto será adicionado e o valor será 69. Porque quando a gente pega 2.826 menos 1.900, dá um valor e esse valor multiplicado por 0,075 vai dar exatamente 69,2. E aí esse valor eu estou incrementando nessa variável do desconto imposto de renda. Vamos para a segunda faixa, que segue a mesma lógica da primeira faixa. E aqui ficamos com faixa 2, que é de 2.800 até 3.700. Funciona do mesmo jeito. Se, a expressão lógica, se salário desconto INSS, que é o salário base, for maior do que 2.800 e ao mesmo tempo for menor do que 3.751, qual valor no desconto ficará? Aí eu coloco aqui, desconto mais igual, novamente aqui, vai ser igual a salário desconto INSS menos 2.826, que é o nosso limite inferior da faixa, vezes 0,15, que são os 15% do desconto. Agora, caso o salário de desconto INSS da pessoa ultrapasse esse valor aqui, esse limite superior, o valor inteiro do desconto dessa faixa será descontado do salário. Portanto, igual eu fiz nessa outra aqui, eu somei o 138 na nossa variável desconto, imposto de renda. Porque aí, nessa variável desconto, vai ficar guardado os valores 69,2 mais 138,66 e no final do código eu diminuo todos esses descontos do nosso salário base, que foi o salário após o desconto do INSS. Aí continuando, vamos aqui para a nossa faixa 3, que é de... Só um instante, pronto. Nossa faixa 3, que usamos a expressão lógica IF também, que é se salário desconto INSS for maior do que 3.751 e ao mesmo tempo salário desconto INSS menor ou igual a 4.664, aí usamos desconto mais igual, aí no caso a mesma lógica das outras, só muda esse valor aqui, que é o nosso valor do limite inferior da faixa. E muda também o valor da porcentagem, né? Porque muda aqui, como podemos ver, muda cada faixa. Aí a gente utiliza cada um desses valores em suas respectivas faixas. Aí aqui vamos continuar. Se o salário base ultrapassar esse valor aqui, esse valor superior da faixa, aí
vai ser incrementado na variável desconto esse valor aqui, que já tem esses outros valores, né? Porque se o valor é maior do que 4.600, com certeza é maior do que esses outros. Então, nessa variável já vai ter guardado o 69,2, o 138,66 e o 205,57. Aí agora vamos para a nossa última faixa, que são os valores acima de 4.664, que aí é implicado 27,5%, que utilizamos esse valor, né? Como tem aqui no nas nossas instruções. Aí agora, continuando, como essa é a última faixa, esse valor ele só vai ter uma condição. Então, só é a condição de pegar o salário da pessoa e diminuir do nosso limite inferior, que é 4.664, e multiplicar pelo valor da porcentagem, né? Que no caso a porcentagem é 27,5, então a gente multiplica por 0,25, não, 275 no caso. Aí aqui, como eu tava falando, essa variável de desconto, ela tá recebendo todos os números e somando nela, no caso, e depois eu iria diminuir do nosso salário base, que é esse salário desconto e INSS, como eu botei aqui no código. Aí, no caso, é aqui que eu tô fazendo essa parte e já atribuindo a variável salário líquido, que é o salário final da pessoa. Então, esse salário líquido, o salário final, vai ser igual ao salário base, que foi o salário que eu obtive depois dessa parte aqui, depois de tirar o desconto do INSS. E esse desconto vai ser todos os descontos que eu coletei aqui na parte do imposto de renda. Aí, no caso, fica salário líquido igual a salário base, que é o salário desconto INSS, menos o desconto do imposto de renda. Aí, no caso, só falta essa parte de exibir o resultado do nosso algoritmo, que é, enfim, o salário líquido, o salário final do usuário, que eu utilizei essa função alert, e aqui estou usando salário líquido, ponto to fixed, entre parênteses 2, que isso é para ficar apenas 2 casas decimais após a vírgula, porque, como podemos ver, em alguns dos nossos cálculos, tem mais de 2 casas decimais. E aí, não queremos números muito grandes. E aí, por isso, estamos colocando esse 2 aqui para verificar para garantir, na verdade, né? Para garantir que o nosso número final, o resultado do nosso algoritmo, o salário final da pessoa, fique apenas com 2 casas decimais. E concluímos nosso código. Agora vamos fazer nosso teste com o valor que foi fornecido no próprio LOP. Esse valor aqui. E vamos testar aqui no nosso código. Ficamos com 6.669,36. E aqui deu 6.669,36. Com isso concluímos e obrigada!